criou-se o INCRA, não é? Que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, né? É uma autarquia federal, e a missão prioritária do INCRA é executar a reforma agrária, né? E realizar aí um ordenamento, né? Fundiário nacional. Tá? Então, para que vocês observem há quanto tempo vem se falando sobre reforma agrária. Eu comentei agora há pouco em relação à criação, a essa questão agrária no Brasil, né? Eu falei em latifúndio por dimensão e por exploração. Então, aqui para vocês entenderem, né, o que isso significa. Então, o que nós consideramos latifúndio por dimensão? Essa unidade módulo rural, eu já na sequência vou explicar para vocês, tá? Mas o que é o latifúndio por dimensão? Ele representa uma área 600 vezes maior que o módulo rural da região, não importando se essa área está sendo explorada ou não. Então, isso é o que a gente chama de latifúndio por dimensão. Então, entenda, é uma área que não está sendo explorada. Né? Latifúndio por exploração é uma propriedade que fica entre 1 e 600 vezes o módulo rural, mas não é totalmente explorada. Ou seja, não existe uma exploração total, né, dessa área. E aí existe a empresa rural. Essa empresa rural é uma propriedade entre 1 e 600 vezes o módulo rural, mas ela é muito bem aproveitada economicamente. Então, para vocês entenderem essa questão, né, sobre os latifúndios, das grandes propriedades, principalmente 1,4% dos proprietários de terras detém a metade da área rural do Brasil, que é a nossa grande situação, né? Essa concentração é fundiária. 32% possuem apenas 1,4% das terras. Então, entra naquela situação que vimos agora há pouco. Muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra. Então, esta é a característica da estrutura fundiária brasileira. Então, para que vocês entendam, né, essa questão das propriedades, né, o tamanho das propriedades, né, o que eu considero uma pequena propriedade, o que eu considero uma média propriedade, o que eu considero uma grande propriedade, né? Um latifúndio, um minifúndio, enfim. Então, veja só, em 25 de janeiro de 93, a Lei 8.629, ela reafirmou que a terra ela tem que cumprir a sua função social. Né? E se estabeleceram, então, novos conceitos em relação a dimensões e a classificação dos imóveis rurais. Então, veja lá, existe um módulo rural e existe um módulo fiscal. Você viu que agora há pouco nós falamos, né, em módulo rural. Tá? Então, veja lá, o que é o módulo rural? É uma área que vai variar entre 2 a 120 hectares. Para quem não lembra, hectare é uma das medidas agrárias mais utilizadas, né? 1 hectare corresponde a uma área de 10 mil metros quadrados. Isso é padrão no Brasil inteiro, certo? Muito bem, então voltando, o módulo rural é uma área que varia entre 2 a 120 hectares, isso de acordo com a região, tá? Então vamos lembrar, o Brasil é um país dividido em macro-regiões, não esqueça disso. Essas macro-regiões têm características, né, econômicas bem diferentes, então sempre é bom lembrar em relação ao Brasil dessa forma. São 5 Brasis, tá? Essa área que eu disse agora em relação ao módulo rural, ela tem que ser suficiente para manter a subsistência de uma família de até 4 pessoas. Então, isso é o que caracteriza o módulo rural, certo? Aí existe o módulo fiscal. O módulo fiscal ele já é uma área um pouco mais variável. O módulo fiscal depende de características das atividades agrícolas que estão aí sendo praticadas e de alguns elementos naturais, clima e solo. Então, o módulo fiscal ele varia entre uma área de 5 até 110 hectares, considerando, portanto, esses critérios que eu disse para vocês, ok? Então, para ter essa noção melhor aí do que nós consideramos hoje, né,
conceitos, né, para se estabelecer dimensões dos imóveis rurais. Bom, como eu disse aqui, você tem já algumas informações, né? A medida agrária utilizada como padrão, você viu, é o hectare, né? Um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Mas existe aí a medida também conhecida por alqueire, e é bem variável isso no Brasil. Dá uma olhadinha. Um alqueire em São Paulo, para a nossa região aqui também, representa aí uma área de 24 mil metros quadrados. Aí nós temos lá em Goiás, já vamos lá para a região centro-oeste, praticamente dobra, 48 mil metros quadrados é o que representa um alqueire. Lá no Nordeste, veja, são 96 mil metros quadrados. Então, para que você entenda, né? No Brasil sempre você tem que ter esse pensamento, né? Considerando os 5 Brasis. Levando em conta essa estrutura, esse dimensionamento, né? Então veja a classificação como nós temos aí das propriedades rurais. Então o que é um minifúndio? O que consideramos um minifúndio? É quando a dimensão da área ela é menor do que o módulo fiscal que ficou estabelecido, né, pelo município. Tá? Então, é a referência. Pequena propriedade é quando a área fica entre 1 e 4 módulos fiscais. A média propriedade, entre 4 e 15 módulos fiscais. E a grande propriedade, uma área que seja superior aí a 15 módulos fiscais. Tá? Aí você tem uma noção melhor de dimensionamento. E a busca por terras no Brasil, né, você sabe que desde o início sempre foi gerada por muitos conflitos. Tá? Não esqueça, quando o nosso colonizador chegou aqui, essas terras já tinham donos. Né? A gente sabe muito bem disso. Os índios estavam aqui, nós entramos, não pedimos licença e tomamos conta. Tá? Mas a questão agrária no Brasil segue justamente porque pela posse das terras, né, e a propriedade delas. Tá? Então, sempre a questão do grande latifundiário, do grande proprietário do campo. Então, quando se trata, né, de conflitos no campo, né, quem são os personagens? A figura do poceiro, do grileiro, do jagunço e do latifundiário. Esses são os personagens que entram dentro desse contexto. Poceiro, o que é o poceiro? Aquele que tem a posse. Ele não tem o direito jurídico, o direito legal sobre ela. Grileiro. O grileiro é aquele que se apropria indevidamente pela falsificação de documentos. Ele rouba terras. A expressão grileiro lembra o grilo, porque na época, há tempos atrás, né, documento de propriedade, quando existia, eram documentos muito antigos. E para que a falsificação fosse perfeita, eles colocavam os documentos em caixas com grilos e aí um processo natural de envelhecimento. Daí vem o nome grileiro. O jagunço, que era basicamente aquele que executava, né, era uma espécie de trabalhador de testa de ferro, né, mas que sempre impunha violência. E o latifundiário, então, é o grande proprietário. E aí lembramos um pouco, né, aqui no Brasil principalmente, do MST. É um movimento que vocês ouviram falar aí por muito tempo. Em relação ao MST, interessante, esse movimento foi interessante porque ele surgiu na década de 80, tá? Quando trabalhadores rurais protagonizavam lutas pela democracia da terra e da sociedade. Né? O primeiro encontro nacional, inclusive, foi aqui no Paraná, em Cascavel. Né? Fundaram, portanto, esse movimento. Esse movimento tinha 3 objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Então veja bem, esses eram os objetivos principais do movimento quando ele surgiu. Eu até coloquei aqui a missão do movimento. Queremos ser produtores de alimentos, de cultura e conhecimentos. E mais do que isso, queremos ser construtores de um país socialmente justo, democrático, com igualdade e com harmonia com a natureza. Linda missão, mas nós sabemos muito bem que com o tempo, esse movimento, ele foi tomando cunho político e vocês lembram de vários episódios envolvendo o MST, mas episódios nada interessantes. Invasão de terras, muita violência, né, destruição,
tanto que ele foi perdendo praticamente, não é, esta missão para o qual ele foi criado. E a antipatia foi surgindo, né, pelo tempo. Hoje o movimento não existe mais e os problemas, eles seguem. Né? Que problemas? Né? Além dessa questão envolvendo essa distribuição de propriedades, né? Ou seja, a má distribuição de terras no Brasil. Tá? A questão da posse da terra, como eu disse, que ainda ocorre e ocorreu durante o tempo, né? A posse, para que se entenda, tá, moçada? Hoje ainda existe a figura do posseiro. E o que é a posse? A posse é um direito que você adquire. Você tem o direito da posse. Quando se faz esses assentamentos, né, onde famílias rurais são assentadas, as pessoas recebem o direito da posse. Esse direito de posse é intransferível, tá? Ele não pode ser comercializado. E a partir daí surgem também muitos conflitos, tá? A questão envolvendo conflitos entre as pessoas, entre os usuários das áreas. É muito comum isso acontecer, né? Animais que invadem a plantação, né? Vão lá e destroem tal coisa, porque agricultura e pecuária são atividades, né, distintas, mas entenda, elas envolvem o ambiente rural. Então, existem conflitos entre, né, os usuários das áreas rurais. E principalmente aqui, essa questão envolvendo a capacidade de suporte. O que significa isso? É o nível de utilização dos recursos naturais dentro de um sistema ambiental. Então, vamos lembrar aqui dos ecossistemas, dos biomas, tá? Então, esse é o grande problema. Nós temos que utilizar esse espaço, mas nós precisamos garantir sustentabilidade e conservação dos recursos naturais que existem. Então, nós temos que ter o respeito, né, aos padrões de qualidade ambiental. Que esse é um dos grandes problemas, até porque, entenda, a agricultura é uma atividade necessária, mas ela é uma atividade, né, que promove uma degradação, né, do meio natural, envolvendo essa questão, portanto, dos biomas. Tá? E aí a questão envolvendo, né, o grande risco ambiental. Então, nós temos aí problemas envolvendo, principalmente, né, a desertificação. A desertificação, ela é causada por um manejo inadequado de solo, associando-se a algumas características climáticas que vão se manifestando, e isso faz, então, com que haja muitas perdas, né, envolvendo essa atividade agrícola. Então, veja, são vários problemas existentes